Mais uma vez nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos a nossa lição de hoje, vamos falar com Deus. Deus querido, Pai amado, obrigado, Pai, por cada vida, obrigado por cada criança, ó Pai, que faz parte da nossa igreja, que faz parte da Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada uma delas, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre, ó Pai, dessa pandemia que assola o nosso país, que o Senhor guarde os seus lares, as suas famílias, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, fala ao nosso coração agora, através da Tua palavra, nos ensine, que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Antes de começar a história, vamos cantar? Vamos lá? De um tema, diferenças, sem diferenças. Para a gente começar, eu quero que vocês imaginem que nós estamos na igreja e que lá na igreja tem 3 círculos no chão. Um grande, um médio e um pequeno. Imaginem que vocês são essas crianças aqui, ó. Vou pedir para que vocês entrem no círculo. Será que vai caber todo mundo? Quanta criança, gente, que saudade dessas crianças. Vamos lá, já tá ficando apertado. Imaginem que eu peço para vocês irem para o círculo médio. Será que vai caber todos vocês no círculo? Eu acho que alguns ficarão de fora. Alguns ficarão de fora. E agora eu peço para que vocês vá para o círculo menor. Mais alguns ficarão de fora. Quem é que gosta de ser deixado de fora? Todos querem participar do círculo, não querem? É ruim quando a gente fica de fora.
de alguma atividade, de alguma situação, não é verdade? Então, os nossos relacionamentos, eles são como círculos. Quem deixamos dentro e quem deixamos fora? Foi bom ficar de fora? Em nossa sociedade existem muitas pessoas. E algumas dessas pessoas, elas são deixadas de fora do círculo social. Quem são elas? Os mendigos, as crianças de rua, deficientes. Esses são alguns exemplos. Qual a razão pela qual essas pessoas ficam de fora do círculo social? Nos tempos de Jesus, muitas pessoas também eram marginalizadas. Haviam muitas pessoas pobres, doentes ou com alguma deficiência. A maioria dessas pessoas, elas se tornavam pedinte, mendigo. Havia também pessoas que não tinham uma boa fama, como os publicanos, os cobradores de impostos. E mulheres que não tinham maridos, mas saíam com os maridos das outras. Vocês sabiam que Jesus foi criticado porque ele falava com essas pessoas e comia com elas? Vamos ler lá em Lucas 15, 1 e 2. Vamos ler o texto. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eles não gostavam. Jesus não se importava com aquelas críticas, pois ele sabia que estava fazendo a vontade do Pai, o Senhor Deus. E que vontade era essa? Pregar sobre o reino de Deus. E todos, sem distinção, não fazia exceção de pessoas. O próprio Jesus disse, vamos ler lá em Mateus 18, 11, ver o que nos conta. Diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Olha que maravilha. O reino de Deus é para todo aquele que crê em Jesus como Salvador de sua vida. Pode ser rico ou pobre, adulto ou criança. O amor de Jesus é incondicional, ele não busca interesses. E a mensagem de hoje nos mostrará a história de um homem que ele era muito desprezado, mas ele teve a vida dele transformada depois que encontrou Jesus. Vamos ler lá em Marcos 10, 46 ao 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus, em seu ministério, ele sempre encontrou tempo para aqueles que sofriam. O cego Bartimeu, ele não somente sofria de uma deficiência visual, mas, como era um mendigo, estava sujeito a condições de vida muito ruins. O texto que lemos nos diz que Jesus estava em Jericó e que, ao sair da cidade, grande multidão o seguia. Havia na beira do caminho um cego. Só sabemos
que seu pai chamava Timeu. Nada mais sabemos sobre ele e sua família. Aquele cego era um homem sofrido, sem esperanças e maltrapilho. Muitas pessoas criam de modo errado que o enfermo era amaldiçoado. Eles pensavam isso. Sua doença era o resultado dos seus pecados ou dos pecados de sua família. Vamos confirmar isso ouvindo outro texto. Olha só, João 9, 1-3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a culpa não foi dele. Não tinha culpa para que isso recaísse sobre ele. Não. Como consequência, essas pessoas nunca recebiam atenção e cuidado e eram pessoas desprezadas ou rejeitadas. Bartimeu, ele estava à beira do caminho quando ouviu o caminhar da multidão. Imagina. Vocês sabiam que como um cego não consegue ver, os seus outros sentidos, eles são mais sensíveis? Os cegos percebem muito bem as coisas ao seu redor usando o olfato, o tato e a audição. Eles ouvem muito bem. Ao ouvir o barulho das pessoas que passavam, Bartimeu perguntou o que era aquilo. Responderam que era Jesus. Então aquele homem, ele teve uma ideia. Ele resolveu gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Expressão usada como um reconhecimento de que era alguém importante. Então, quando eles falavam filho de Davi, Davi ele foi quem? Ele foi um rei muito famoso. Então, isso era uma forma de que, quando ele chamava assim, estava se referindo a alguém muito importante. Marcos 11:10, vamos lá? Diz assim: Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Olha só, ao ouvirem os gritos do cego, as pessoas o criticavam, dizendo que ele estava incomodando o mestre. Vejam que o olhar das pessoas para aquele homem o colocava como insignificante para falar com Jesus. No entanto, Bartimeu não se cansava de falar e pouco se incomodou com as críticas das pessoas. Filho de Davi, tem compaixão de mim, gritou ainda mais. Vocês acham que Jesus se importaria com a dor daquele homem? O que vocês acham? Jesus, ele não agiu como aquelas pessoas que criticaram o cego. Mesmo diante da multidão, Cristo ele ouve a petição daquele mendigo. A Bíblia diz que Jesus ele parou e mandou que trouxessem aquele homem até ele. Vocês podem imaginar a alegria de Bartimeu nesse momento? A Bíblia diz que ele jogou a sua capa de lado e se levantou bem depressa para ir até Jesus. Quando ele chegou, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O cego tinha a resposta na ponta da língua: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. Vejam o que ele fez em seguida. Seguiu Jesus estrada afora. Ele passou a seguir Jesus. Crianças, aconteceu algo maravilhoso. Jesus, ele não somente curou a visão daquele homem, mas ele deu-lhe a salvação. Imaginem a alegria de Bartimeu. Ele glorificou a Deus e continuou seguindo a Cristo com a multidão. E todos viram que Jesus é o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus tem o poder para curar e salvar. Ao curar aquele homem, Jesus também deu a ele a oportunidade de uma vida melhor, não vivendo mais jogado nas ruas. A Bíblia diz que Jesus realizou grandes milagres
Ele é o Filho de Deus. Cristo tem o poder de curar e abençoar as pessoas. A fama de Jesus se espalhava por toda aquela região. Muitas pessoas que o buscavam estavam interessadas apenas em seus milagres. Outras o buscavam de coração porque acreditavam que ele era o Filho de Deus. O olhar de Jesus para as pessoas foi um olhar de amor e compaixão. Compaixão ou misericórdia significa sentir a dor do outro, ter piedade. Jesus não humilhou ou desprezou quem o procurava com problemas, assim como a sociedade fazia e como ainda faz hoje, né? Mas ele teve piedade e compaixão. Jesus é o nosso maior exemplo. Temos de entender que o amor de Cristo não busca interesses e devemos praticá-lo amando as pessoas como Jesus amou. Então, as pessoas com alguma deficiência, as pessoas diferentes, pobres em geral, o que nós devemos fazer para com elas? Nós devemos demonstrar amor, nós devemos demonstrar respeito por cada uma dessas pessoas, pois diante de Deus, nós não somos melhores e nem piores que elas. O amor do Senhor por nós é perfeito e incondicional. Então, o que nós devemos fazer? Seguir o exemplo de Jesus, amar, respeitar e demonstrar amor por essas pessoas, assim como Jesus fez, assim como ele amou outras pessoas, assim como ele teve tantas experiências que nós conhecemos das histórias da Bíblia. Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Ame as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são diferentes, tenha paciência, seja gentil, demonstre amor por elas. Esse é o nosso papel como cristão. É assim que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, amando o nosso próximo. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, né? Convivendo com as diferenças, deficientes visuais, para vocês aprenderem um pouquinho, caso vocês encontrem alguém, saber como agir com essas pessoas, tá bom? Um beijo muito grande para cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que, se Deus quiser, logo, logo todos estaremos juntos. Um beijo, fiquem com Deus. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.